Boa noite. Boa noite, Emily. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Deixa eu só arrumar. Ui, Então, a câmera aqui. Tá tudo bem por aí? Boa noite, pessoal. Esperar dar uns 2 minutinhos pro pessoal entrar. tudo ótimo, Rei, com você. Tudo bem. E começou a chover, fiquei preocupada. Falei, só falta começar a chover muito forte e atrapalhar a live. Aqui também tá sol e chuva, sol e chuva. Toda hora chove um pouquinho, mas abre um solzão. Salvador não faz nunca frio, né? Mas maravilha. Tô com saudade já daí. Não vejo a hora de voltar. Aham. Quando é que volta? Não sei, tô vendo ainda se eu consigo voltar esse ano pra ir, mas pensa num lugar Tá vendo a maravilhoso. gente se vê, né? Tomara, né? Da última vez não deu certo. Uhum. Foi bem quando E eu. boa noite. Pode falar. Não, eu ia falar sobre quando eu tava com suspeita de Covid. Uhum. Foi quando você veio. Mas vai dar certo. Depois eu chego aí. Eu vi a Cláudia entrou aqui. Deixa eu dar. Boa noite, Cláudia. A Kelly, que acabou de entrar. Sejam Eu acabei bem-vindos. acabei de avisar lá no Telegram. Vou avisar no pessoal de Portugal. Meu áudio tá Lá em bom? Portugal. Tá bom. O meu tá bem? Tá bom pra você? Também, tá ótimo. Então, tá bom. Só avisar aqui o Telegram de Portugal. Portugal agora é um pouquinho tarde, mas o pessoal sempre tá por aqui. É 23 horas, né? 23 horas. Pra eles é bem tarde. Deixa eu ver. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de novo com a Unity, com você. Estou mandando aqui para algumas pessoas. Quem estiver na live, acho que é bacana também encaminhar. Convida pessoas para vir para cá para a gente falar desse tema. Pronto, eu avisei lá para Portugal, agora a gente pode começar aqui. O pessoal tá meio corrido, porque hoje teve uma live com todas as units do mundo. Uhum, eu E acompanhei. aí, mas foi um horário bem diferente para cada país. Então, Hum. mas é isso. Deixa eu dar início aqui na nossa live. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, que veio do perfil da Emily, eu sou Renata Souza, trabalho aqui na Unity Brasil e faço parte também da Unity Portugal. Hoje, a nossa convidada é a Emily Barberino, psicóloga, treinadora mental, também palestrante internacional e palestrante aqui da Unity Brasil também. Ela palestrou no nosso Rio Summit do ano passado. E já quero falar para vocês, né, aproveitando que eu falei Rio Summit, que as inscrições do Rio Summit 2022 estão abertas. São palestras novas, então vão lá no link da nossa bio e se inscrevam gratuitamente para o Rio Summit, que começa dia 21 agora desse mês, tá bom? E hoje a Emily vai falar um pouquinho sobre reconexão pessoal e vai falar como nós conseguimos nos reconectar com a gente mesmo. Então, agora a Emily pode ficar à vontade, pode entrar no conteúdo, eu vou estar por aqui. Obrigada, Rê. Obrigada a todo mundo que está aqui. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, obrigada por ter me apresentado. E quem quiser ter conexão comigo, é só me seguir no Instagram. Adoro falar com todo mundo, adoro receber mensagens. Então, adoro interagir por aqui, pelas redes sociais, né? É tão bom, a gente se conecta com o mundo todo. Agora, por exemplo, a gente está tendo essa oportunidade de estar falando aqui na Unity, que engloba Portugal também, Brasil, Portugal. Então é uma maravilha poder ter esse mundo digital à nossa disposição e principalmente para coisas boas, né? Porque as pessoas costumam falar muito do digital para coisas negativas, que Uhum. vícios, enfim, mas a gente também tem como usar essa ferramenta de uma forma poderosa. E eu quero dizer que eu sou muito grata por ter conhecido a Unity, consequentemente a Renata,
simplesmente porque é muito conectado comigo o propósito da Unity. E então, tem tudo a ver. Eu e a Unity, Renata, temos muito a ver. E falando de reconexão emocional conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. É um pouco redundante e até estranho o termo, porque a gente ouve muito estratégias de se reconectar com outras pessoas, né? Como se ter conexão com outras pessoas, como a gente consegue nos conectar com os outros, isso também nos conectar nas redes sociais com outras pessoas, criar aproximação, conexão com outros. E a gente esquece que também precisamos ter conexão conosco, né? Com nós mesmos. E quando eu falo reconexão, é porque nós temos conexão com nós mesmos, mas a gente perde essa conexão ao longo da vida, né? Ao longo da vida adulta, né? Eu digo que as crianças, elas são muito conectadas com elas, e aí, ao longo do tempo, ao longo do nosso amadurecimento, ao longo das relações sociais, ao longo dos trabalhos impostos, né, dos papéis que vão nos impondo, a gente perde essa conexão com nós mesmos. E isso gera sofrimento, né? E aí, por isso que a gente está falando disso nessa live, né? Porque qual a necessidade que eu tenho de me reconectar comigo mesmo? É pura e simplesmente porque se eu estou desconectado comigo, eu sofro. Isso gera, sim, um sofrimento. Isso impacta nas minhas relações, inclusive, nas minhas outras conexões, né? Isso impacta na minha vida por completo. E é basicamente por isso que a gente está falando aqui sobre esse tema, que é muito importante para a nossa saúde mental, nossa felicidade autêntica, nosso bem-estar, né? Para nos tornarmos plenos. E tô vendo que tá todo mundo entrando aí. Sejam bem-vindos quem tá chegando. Fiquem e convidem outras pessoas a estarem aqui com a gente hoje. E vamos lá. Falando também... Só para Pode falar. rapidinho, só para aproveitar aqui, só para pedir para o pessoal, se caso travar alguma coisa, vocês avisem a gente nos comentários, por favor. Porque senão a gente vai falando e vocês não estão ouvindo, tá bom? Exato. Vão passando aí os feedbacks, comentem. Ao final também a gente pode abrir alguns comentários para interagir, né? Perguntar e aí a gente conversar mais também. Mas podem ir passando os feedbacks que eu fico muito feliz quando vocês estão aqui interagindo também comigo. Vão colocando as perguntas de vocês também durante a live, que eu vou segurando elas aqui e depois eu passo para a Emily. Tá. Ótimo. Então tá aí, tá ótimo áudio e vídeo. O Elton falou. Vamos lá. Então, se a gente for fazer uma pesquisa sobre esse tema, né, reconexão emocional, a gente não acha muita coisa, não. A gente, inclusive profissionais da área de saúde mental mesmo, falam muito pouco sobre isso. E é um ponto que eu acho importante destacar, né? Por que será que a gente fala pouco sobre isso, né? Será que a gente não dá atenção a isso? Por quê? Porque não é importante? Ou porque as pessoas não têm informação de como fazer isso, ou não têm informação de que estão desconectados, né? E a gente tem vivido tanto no automático, tanto no modo automático, eu sempre falo, as pessoas vivem no modo automático, aí quando se dão conta, é difícil se desconectar desse modo para retomar ao modo vida, né? Que não é o automático, é o modo consciência. E aí, ao longo da nossa formação, desde criança, a gente tem aí a nossa formação de crenças, tanto nossas crenças que nos fortalecem, como crenças que também nos limitam. E não tem nada de errado com isso, né? Tem, na verdade, muito a ver com quem somos hoje. Então, somos sim formados por todas essas crenças que nos moldaram desde a nossa formação. O problema é quando a gente tem tanta crença limitante ou quando nós estamos adultos, né, com nosso desenvolvimento já ali trabalhado, já crescemos, já somos donos da nossa própria vida, e aí a gente não consegue tomar as nossas próprias decisões, a gente não consegue estar conscientes do que estamos fazendo na nossa própria vida, né? Nós vivemos nesse modo automático, acelerado,
em que o mundo impõe, em que as pessoas impõem, em que o chefe impõe, em que a internet está impondo, em que nossa família está impondo, e as nossas escolhas não são nossas. Porque por mais que as nossas escolhas sejam formadas por crenças dessa conexão com outros, né? Da nossa formação, como eu já falei, dos nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos pares. Quando chega um determinado momento da nossa vida, nós já somos adultos e temos muito plena consciência para escolher as nossas questões, nossas decisões, tomar nossas decisões e escolher. E aí que tá, né? As pessoas vão vivendo nesse conforto, entre aspas, que é não escolher, não saber escolher, não tomar suas próprias decisões, agir com suas próprias vontades, né? Suas intuições também. E é basicamente isso, o que eu tô falando aqui sobre reconectar com você mesmo, é basicamente isso, né? Entender que podemos sim ter escolhas, e esse é um grande poder que o ser humano tem, que é escolher. É o nosso, acho que é um dos mais preciosos poderes, vamos lá. A nossa força também é poder escolher. E é isso, né? Reconectar com a gente mesmo é saber quais são as decisões que temos que tomar, o que precisamos, o que queremos. Ter consciência disso, sabendo que escolhemos também pela nossa relação com o outro, mas também pela a nossa própria decisão com base na relação com o outro. Muito bom, com certeza. Você falando isso me lembrou um pouquinho a questão de quando você precisa se ouvir, porque às vezes nós exatamente estamos nesse automático, teremos aquela crença de que outras precisamos de aprovação de outras pessoas, então deixamos de seguir a nossa intuição, os nossos sentimentos, só porque para poder agradar e receber uma aprovação de fora. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão emocional, para conseguir se reconectar. Uhum. Os comentários, tudo aqui travou para mim. Então, qualquer coisa pode me falar, Tá, tá? eu te aviso. Então, você falou ótimo aí sobre essa questão de silenciar o que o outro, né? A autocrítica nós nos criticando, mas a gente também tem a crítica externa, né? E a nossa autocrítica é muito baseada no que os outros pensam sobre nós, né? No que os outros talvez estejam pensando sobre nós. Ou então aquilo que a gente já viveu. Por exemplo, nos meus atendimentos é muito, muito, muito frequente pessoas que não conseguem ter ações na vida por conta de críticas, né, que sofreram em determinado momento da vida. Só que talvez aquela característica que ela recebeu uma crítica não faz mais parte da vida dela hoje. Por exemplo, ela já evoluiu, ela já cresceu, ou eram críticas somente maldosas, né, de adolescência, bullying. E hoje na vida dela, ela ainda não consegue viver, agir, fazer coisas que ela poderia fazer por conta dessas críticas que ela sofreu, né? Sofreu bullying, enfim. Então é muito frequente isso. As pessoas elas não agem, elas só reagem. Eu até fiz um post recentemente sobre isso, que 90% de 85 a 90% dos nossos comportamentos, eles são reações. Nós só reagimos aos outros, reagimos à vida, reagimos diante de tudo. Então eu não ajo, eu só reajo, né? Se eu tô, por exemplo, aqui falando com vocês, e vocês estão reagindo diante do que eu tô falando, ou curtindo, ou saindo, ou entrando, ou mandando uma mensagem. Mas e nos outros momentos da vida, o que vocês fazem? Né? Quais ações são próprias suas? Não são somente reações. Né? Então a gente reage muito a críticas. Então o outro nos critica, eu reajo imediatamente. Ou sofrendo, ou me amargurando, ou deixando de fazer coisas, ou, sabe? Ou quem está fortalecido com autoconhecimento, ou reage fazendo melhor ainda, ou nem se importando. Então, estamos o tempo inteiro somente reagindo e pouco agindo. Então, eu convido também nessa reconexão conosco, né? Reconexão com a gente mesmo, a buscar agir mais. Que isso tem muito a ver
com essa conexão conosco, né? Com quem somos. E com base nisso, a gente conseguir eliminar muito do sofrimento dessas críticas que a gente ouve, principalmente na nossa cabecinha, a tal da autocrítica, que é com base no que os outros pensam sobre nós. E aí tem dois pontos importantes, que é a autocompaixão e também a autoconsciência para trabalhar isso. Tem um comentário que fizeram aqui, o Emily. O Elton, ele colocou aqui. É o que acontece comigo quando tento viver minhas escolhas. Me sinto seguro pela crença. Fui preso muito tempo pela religião. Hoje não congrego mais e minha relação familiar e social fica restrita. Ou restrita. Sim, basicamente porque provavelmente o núcleo social dele, né, o meio social dele está linkado ao que ele vivia por muito tempo, né, que é na crença Aí religiosa. ele continuou aqui embaixo. Fiquei nessa por muitos anos para agradar as pessoas. Hoje não mais, mas não consigo me reconectar comigo mesmo. Me sinto preso, mesmo consciente que não estou errado. Uhum, exatamente. É basicamente ele está em reconexão com ele mesmo. Se você observar, a fala dele é eu fiquei preso nisso, ou seja, ele não está mais preso, né? Não está mais preso nisso. Está aí numa tentativa de se desamarrar, né, desse modelo que talvez foi imposto a ele, foi apresentado a ele, e não por maldade, é simplesmente porque ele estava nesse meio, né? No meio que ele se encontrava naquele momento ali foi onde ele foi se encaminhando. E se ele consegue pensar que estava preso e não está mais, ele já está se reconectando com ele mesmo. E se reconectar é um processo assim, né? De percepção, de consciência. Então ele já tem uma consciência sobre isso, né? Talvez ele estivesse totalmente desconectado com você mesmo, Elton. Só se você nem percebesse, nem conseguisse nem verbalizar aqui que você estava em um momento, em uma situação que estava se sentindo preso e que hoje você está tomando as rédeas da sua própria vida, né? Você está começando a conexão com você mesmo e talvez já esteja até avançada. Só em você ter essa consciência de falar tudo isso, com certeza já está se reconectando com você. E é isso mesmo, cada vez mais ir buscando seu autoconhecimento, entendendo o que você hoje gosta, quais são as suas escolhas hoje, né? Silenciando a autocrítica e silenciando a crítica externa também, porque essa atrapalha muito essa reconexão conosco. Com certeza. Eu acho que a gente associa muito a questão da reconexão consigo mesma à familiaridade. Às vezes a gente acha que vai se sentir à vontade, digamos assim, ou familiar com isso, mas quando você vive uma vida muito presa, digamos assim, a padrões que criaram para você viver, é novo, digamos assim, você se conhecer. Então, meio que a pessoa, como fala, se sente estranho dentro dela mesma, porque ela não, digamos, não se reconhece, porque ela estava acostumada, digamos assim, a um padrão que criaram em cima dela. Sim, exatamente, Rê. Você falou isso, então eu penso assim, está se sentindo estranho, está com conflitos, está em sofrimento, reconecte-se. Busque a sua essência, né? Porque temos uma essência. E aí, pensando nisso, o primeiro passo é silenciar mesmo. Parece estranho. E o preço de se autoconhecer, né, é esse. Buscar cada vez mais conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui nessa live hoje, buscando conhecimento sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, é esse o preço que se paga, né? Cada vez mais que você vai ali se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, você se liberta, porque você está se conectando e se liberta de muitas coisas. E a liberdade emocional, mental, que é o meu grande propósito de vida, né? Levar mais informações sobre como se libertar emocionalmente, como se libertar mentalmente. É basicamente isso, é você se sentir bem livre nas suas escolhas, bem livre para ser você, né? Para mostrar quem você é, para viver a sua verdade, né? E como eu falei desde o início, essa verdade ela é formada, não é. Você, claro, vem com a sua verdade, com sua essência, mas você também é moldado socialmente.
Mas chega um determinado momento que temos que tomar as rédeas das nossas vidas, ter as nossas escolhas, nos conectar com as nossas escolhas e seguir com elas. E ela precisa estar linkada com a nossa verdade, com quem realmente somos, como conseguimos nos conectar e essa sintonia entre o interno e o externo, né? É uma sintonia, eu falo, é uma sintonia mesmo. Então, tá em sofrimento, tá em conflito, tá em estranheza, como a Rei falou, precisa se reconectar. É um momento de reconexão. Maravilha. Eu vou pedir para você continuar, Wendy. Meu notebook desligou aqui. Ele estava com a bateria coisada, mas você pode continuar o conteúdo, tá? Uhum. E aí, a gente também pode falar sobre entender o nosso passado, né? E aí, quando a gente fala, agora, a partir de então, eu descobri que eu estava vivendo no modo automático, eu estava vivendo a vida dos outros, eu estava vivendo as escolhas dos outros e eu não quero mais isso. Esse passado, esquece ele, apaga, exclui todo mundo. Não é bem isso. A ideia é que você entenda esse passado, né? O que você viveu nesse passado, porque isso também te moldou. Todo dia estamos em construção. Então, ontem eu sou diferente de hoje. Melhor ou pior? Não sei. Claro, eu sei, né? Mas cada um sabe. O seu autoconhecimento te proporcionou evoluir ou você deixou para trás a oportunidade de mais um dia passar e você não buscar evoluir? Não buscar evoluir, gente, Uhum. que eu falo é com você mesmo, não é comparando com ninguém, não. Eu sou melhor do que a Rê, eu sou melhor do que o Elton, não é isso. É se comparar com você mesmo. A partir de ontem, hoje, você evoluiu, e hoje, né, amanhã, você vai evoluir mais. E aí você vai observando exatamente isso, se comparando com você mesmo, com seu próprio processo e não com os outros. Esquece os outros nesse sentido de comparação, porque cada um está vivendo suas dores, cada um está vivendo seu processo, cada um, né? Por mais que você veja aí redes sociais lotadas de gente com vida perfeita, com vida equilibrada, com vidas editadas, que eu falo, né? Não se compare com isso, se compare com você mesmo, com o seu processo interno. E cada vez mais que eu atendo, cada vez mais que eu me conecto com pessoas para trabalhar o autodesenvolvimento, o treino mental, em palestras também. Esse mês da mulher, estou fazendo algumas palestras, estou me conectando com algumas pessoas pessoalmente, porque tinha tempos com essa pandemia que a gente não estava corpo a corpo, né? No calor humano, era mais só aqui, tela, 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 que eu também adoro, porque vai chegar em muito mais gente. Mas agora nessa começo de retomada de palestras ao vivo, eu tenho percebido isso, né? As pessoas, essa reconexão com as pessoas, elas trazem muito isso. E agora eu me perdi no que eu estava falando, mas o que eu queria dizer é que cada um está vivendo o seu processo. E cada vez mais que eu encontro as pessoas, eu percebo, né, o quanto elas estão desconectadas no sentido assim, mas a vida de tal pessoa tá tão perfeita, assim, a vida de tal pessoa tá seguindo, tá todo mundo fazendo tanta coisa. Tá todo mundo, curtindo, viajando, crescendo profissionalmente e eu tô me sentindo estagnada. E eu falo, cuidado, você tá vendo nem um terço da vida dessas pessoas porque você tá só vendo online, né? Normalmente as pessoas estão vendo a vida do outro pelo online, principalmente nesses últimos anos aí. Eu até estava falando com uma amiga minha, Rê, que é uma das que eu vou fazer live agora no mês do Dia da Mulher, ou no mês da mulher, março, eu estou fazendo algumas lives nas quintas-feiras, como hoje eu estou aqui com a Unity, na semana que vem eu vou estar com uma convidada também no meu Instagram, e toda quinta-feira do mês de março. E aí uma dessas convidadas minhas, a gente estava trocando uma ideia e ela é uma pessoa que viaja muito o mundo inteiro, é linda, modelo, enfim, repórter. E ela falando exatamente sobre isso, né? E a gente vai falar sobre isso na live. O quanto a gente vê todo mundo se autocobrando, ter uma vida perfeita, a fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não dá conta, não. Ninguém dá conta.
né? Não dá para fazer tanta coisa, tudo ao mesmo tempo. A gente precisa escolher os nossos processos, né? O que eu priorizo hoje, o que eu quero priorizar, e o equilíbrio no sentido relacionamento, financeiro, carreira, saúde, família, né? Enfim, a gente, espiritualidade, não dá pra gente simplesmente querer priorizar tudo ao mesmo tempo. Isso a gente também vai ficar desfocado, né? Da nossa própria conexão com a nossa essência. Não tô te ouvindo. Eu tinha desativado o Agora microfone. sim. Eu acredito que essa questão da pandemia, ela mexeu muito com as pessoas, psicologicamente falando, né? Exatamente por questão de cobrança. Então, a gente vê, às vezes, porque ainda não, a gente está indo aí 2 anos já de pandemia, então as pessoas, elas se cobram de estar de um jeito como se nada tivesse acontecido. Então, é um exemplo. É como se o mundo tivesse parado e agora ela tem que recuperar os 2 anos de uma vez só. Exato. E essa questão da comparação também. Porque é uma coisa que a comparação, ela causa podemos dizer até um autoflagelo. A pessoa, ela se machuca porque ela fica se comparando, sabendo que a evolução dela é totalmente diferente da outra. O Matheus fez um comentário aqui, que eu gostei, eu queria que você falasse um pouquinho Tá. sobre. Ele colocou assim que ele tem um certo problema, às vezes ele quer ajudar mais os outros do que é ele mesmo, e sempre entrega o melhor para as outras pessoas, mas que para ele tipo, só sobra o que é mais rápido, o que é mais fácil, sem muita atenção. E aí ele falou que preciso urgente me valorizar. Sim, com certeza. Mas nós só seremos inteiros, né, para o outro se nós estivermos inteiros para nós mesmos. Então, você realmente, se você prioriza mais os outros do que a você, né, você está aí não inteiro para você e não vai estar inteiro para ninguém nunca. É engraçado isso. E as pessoas percebem, né? Quando a gente não está conectado com nós mesmos, percebe quando a gente não está inteiro e está se doando demais para eles e não está inteiro conosco. E o que eu penso sobre isso, Matheus, é que você pode começar a pensar que você dizer muito sim para os outros, você está dizendo não para você. Então, todas as vezes que a gente está dando um sim para o outro, a gente está dando um não para a gente. É dolorido pensar isso, mas é importante, por quê? Porque se eu estou dando um não para mim mesmo, ok. Mas eu quero dar esse não para mim, ou eu só estou fazendo isso, dando um sim para o outro, para agradar o outro, para não perder o outro, para ser aceito naquele ciclo, né? Então tem muito disso. É bom a gente observar e pensar, assim, temos o nosso processo. Eu até anotei uma frase que é o entendimento de que tudo deve acabar por cada um e em si. E isso não é egoísmo. Temos que perceber que temos um processo, né? E tudo tem que acabar conosco mesmo. É pra gente, é pra nós. Se nós estamos bem, nós com certeza vamos servir ao outro da melhor maneira. Bem também. E não nos perdendo. E isso a gente paga um preço. Quando a gente se doa muito ao outro e a gente acha que está fazendo o melhor, realmente é o melhor, seu melhor. Mas você acaba se perdendo em algum momento. Chega um momento que a vida vai dizer: peraí, você não se olhou, você não se priorizou, isso você vai ter que agora dar. A conta chega. A conta chega. Ó, fizeram mais um comentário aqui que entra exatamente nesse mesmo assunto, que é sobre ajudar pessoas, né? Me entrego com todas as forças e me esqueço. A pessoa se entrega com todas as forças. É o Jefferson. Se traz. Peraí, deixa eu ver o começo. Tem um conflito enorme. Quando ajudo alguém, me entrego com todas as forças e me esqueço. Porém, me sinto muito vivo quando faço algo a alguém e vejo ela feliz. Peraí, que ele colocou parte 1, tô esperando que tem uma parte 2. Hum. Não, ainda tá na parte 1. Mas é isso. Parte 2. E quando paro para respirar e cuidar de mim, me sinto péssimo, porque me sinto como se estivesse sendo falho com o próximo. Tá vendo? Então, começa a perceber, né?
cadê essa conexão com você que você não consegue nem parar para respirar e para olhar para você? Então, ela tá perdida, essa conexão, né, com você mesmo. Mas o processo é esse, é insistir nisso, né, começar a perceber os benefícios. Quando você para se conectar com você, por que será que você tem sentido culpa, né? Em algum momento, alguém não te deixou, né, se priorizar, em algum momento você criou essa crença, com certeza, de que olhar para você, você tem que sentir culpa porque não tá olhando para o outro. Né? E aí, infelizmente, como eu acabei de falar, o preço chega. A gente tem que insistir nisso, né? E ter autocompaixão. A gente pensa muito assim, ah, mas eu preciso ajudar o outro. Claro que é bom ajudar o outro, e eu já até falo isso. Já é comprovado cientificamente, a psicologia positiva já comprovou cientificamente que quanto mais a gente ajuda os outros, né, tem altruísmo, tem esse senso de empatia bem trabalhado, mais a gente desenvolve também felicidade na nossa vida, que é a tal da felicidade autêntica. Então é bom sim ajudar os outros, mas se eu tô bem comigo, se eu tô me priorizando, se eu também tô focando em mim, se eu tô bem trabalhada, então não adianta, né? A questão que a gente sempre fala, esse clichê, que é eu boto primeiro as máscaras de oxigênio em mim Uhum. para depois colocar no outro, né? Quando tá lá o avião despressurizou, primeiro eu me salvo para depois tentar salvar alguém. Senão eu morro, sendo bem drástico, eu vou morrer e o outro também. Então eu preciso. Se você se sente culpado por não olhar para você, olhar muito para o outro, quer dizer, não olhar para de olhar para você, né? Que é essa ideia. Provavelmente você está precisando sim trabalhar seu autoconhecimento, trabalhar sua autocompaixão. Assim como você olha para os outros com compaixão, comece a olhar para você também com compaixão. Tirar um pouquinho o sentimento de culpa. Eu falo um exemplo, vou dar um exemplo meu. Um exemplo que aconteceu Ah, comigo quando eu trabalhava em empresa fechada. Teve uma situação, eu trabalhava na parte administrativa e tudo mais, e eu falava, não, eu tenho que fazer isso e tudo mais. E, tipo, comecei a sentir o meu corpo, ele é muito reativo. Ele reage muito ao meu ambiente, digamos assim. Então, quando eu não tô bem emocionalmente, ou coisa do tipo, eu sinto no meu corpo. E aí eu estava nessa empresa, bem tranquila, e eu passei mal, que assim, ficou tudo preto porque eu estava ali, tipo, nos nervos, à flor da pele, por conta de uma situação que tinha acontecido lá dentro. E eu fui pro hospital, tive que ir pro hospital de noite. Cheguei no hospital para pedir. Isso faz uns 5 anos. E eu cheguei no hospital e a primeira coisa que eu pedi pro enfermeiro foi para ele me dar um calmante, porque eu sabia que eu estava muito, muito assim, com os sentimentos muito aflorados. Ele falou, lógico que ele não me passou, mas foi um dia que eu olhei e falei assim, que é aquela frase clichê, né? Que nenhum CNPJ vale a sua saúde mental. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse processo também de dar uma olhadinha para mim. Querendo ou não, esse processo de você tirar essa carga de obrigação, de que você é obrigado a se doar 100% para o outro e esquecer de você, é um trabalho de formiguinha, digamos assim. Porque até você entender que você não é egoísta por pensar em você primeiro e que se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém, fica tudo pela metade, né? Porque você acha que está fazendo o máximo, se a outra pessoa não reconhece ou se você não recebe algo positivo do externo, você fica pior ainda no interno, porque você não tá bem ainda com você. Então você vai fazendo as coisas, tentando se preencher, na verdade, se preencher através de outras pessoas, mas vazio de você mesmo. uhum. E cada vez mais está frequente o esgotamento pelo trabalho. Então, um ponto que você trouxe importante, né? Cada vez mais as pessoas estão esgotando. Esgotando é realmente chegando a um transtorno aí, né? Com uma doença do trabalho, que hoje burnout já é considerado uma doença do trabalho. Então, cada vez mais precisamos estar atentos a isso. Uhum. E um ponto que eu acho legal, isso aí é muito frequente também nos meus atendimentos, né? As pessoas que estão com esgotamento mesmo. Chegam com síndrome do pânico, depois de muito tempo ali se esgotando, se esgotando, se esgotando, dando tudo de si e, enfim, né? Chegando nesse limite.
E um ponto importante é, para chegar nesse limite, teve um caminho, teve um percurso, não foi do nada, né? Você não esgotou do nada. Então já Uhum. tinha ali alertas, já tinha ali alguns dados, algumas informações. Só que a gente vai deixando, não deixa, vai deixando, né? Até que, como eu falei, o preço é cobrado. Vai chegar, A conta a chega. conta chega. E aí um ponto importante para a gente começar a observar é se conhecendo e conhecendo principalmente as nossas emoções. Então, chegou em casa do trabalho e ai, tá estressado, né? Mas é só, será ser estressado? Né? E aí a importância de nomear nossas emoções. Espera aí, deixa eu ver, o que é que eu tô sentindo mesmo? Eu tô angustiado, eu tô triste, eu tô mal-humorado, eu tô com insônia. E aí começa a se observar. Né? É normal chegar e estar mal-humorado todo dia? É normal ir para o trabalho já com a cara de que o mundo vai se acabar, né? Não estou bem. E aí a gente começa a nomear nossas emoções. Na palestra do Fall Summit de 2021, eu lembro do círculo, da roda das emoções, que é um círculo com todas as emoções primárias, que é a tristeza, né, felicidade, tem as emoções primárias e derivam delas outras emoções que depois derivam outras emoções. Então, quanto mais a gente for específico no que estamos sentindo, melhor para a gente conseguir perceber de fato o que estamos sentindo naquele dia. Não é só mau humor, não é só TPM às vezes, né? Não é só o chefe que é chato. Existem outros e diversos outros contextos que a gente precisa analisar quando as nossas emoções estão mobilizadas. E é isso. Com E certeza. importante também, né, saber que nosso esgotamento ele não é uma coisa isolada. Ele vem ali do acúmulo de coisas, Uhum. né? Que seja, você assiste muita TV com noticiário ruim, que te deixa em alerta, ou você lê muita coisa assim, ou você conversa com muitas pessoas que falam só de coisas negativas. O que você tem lido, livros, né, te fortalecem ou não? Suas lembranças, porque nós somos nossas lembranças, o tempo inteiro nossa mente está ali bombardeando de pensamentos automáticos. E aí esses pensamentos eles são produtivos para você ou eles são pensamentos que te destroem? E esse acúmulo de coisas chega nesse ponto aí da conta que chega. Da conta que chega. O Elton, ele tá comentando aqui falando aqui com a gente, e ele fala que hoje ele trabalha até num serviço que os outros querem, não que ele quer. Ele Imagina. falou assim, para ver como que ele ah, está vivendo, digamos assim, para os outros e não para ele. E aí eu queria entrar com você nessa parte aqui que você colocou sobre silenciar a autocrítica e o perfeccionismo. E eu vou usar um exemplo meu. Eu acho que eu já comentei aqui, na verdade, em outras lives. Porque às vezes a gente pensa que você se conhecer, o autoconhecimento, ele envolve só coisas bonitas, coisas belas, e que você não tem sentimentos ruins. Uhum. Eu, por muito tempo, lutei muito com o sentimento de mágoa. Eu era muito fácil de me magoar. E eu sempre falava, não, eu perdoo todo mundo, tô tranquila. E sempre entrava na negativa daquele sentimento que eu sabia que eu tinha, que era uma dificuldade de perdoar pessoas. Depois que eu reconheci, que eu falei, não, tenho dificuldade de perdão, de perdoar pessoas, e eu preciso entender isso, o porquê disso e tudo mais, foi como se eu tivesse tirado um fardo das minhas costas. Eu aprendi a perdoar as pessoas muito mais rápido. Depois que eu me aceitei, tipo assim, eu aceitei que existia aquele sentimento, eu consegui me liberar daquilo. Porque eu sempre achava que eu tinha que ser tudo perfeitinho, e que só podia existir em mim sentimentos bons, e que eu não podia ter uma reação ruim contra as pessoas e tudo mais. Mas depois que eu comecei a aceitar de que esse sentimento pode existir e que eu preciso saber qual é a raiz dele, foi quando eu consegui libertar, tirar esse fardo das minhas costas de sentimento de mágoa e perdoar o que precisava ser perdoado. E é como se a vida tivesse é, deslanchado. É como se você tivesse uma barreira antes e agora a chave virou, digamos assim. Ótimo. O perdão, ele também é muito libertador, né? Trabalhar o perdão.
Quando você se autoconhece, você consegue identificar isso que, por exemplo, a mágoa que era algo que perdurava com você, né? Você carregava, mas não conseguia externar. E aí chegou um determinado momento ali que você se autoconheceu ao ponto de dizer, não é isso. E aí você se auto-perdoou também, né? Perdoou o outro, mas se auto-perdoou também por tanto tempo ter ali carregado isso. Porque quem estava carregando era você, né? Por mais que a gente diga o outro que me prejudicou, mas quem carregou isso fui eu. Então eu me autorresponsabilizo e eu paro de culpar os outros. Por mais que eu fale, os outros te moldaram, os outros fizeram bullying com você, até hoje você é quem você é, porque na escola te chamavam de tanta coisa. Mas eu me autorresponsabilizo, porque quando eu me autorresponsabilizo, eu consigo mudar. Se eu não me responsabilizo, se eu fico no papel de vítima, não, mas foram os outros que me magoaram. Eu não mudo nunca, eu não consigo me libertar nunca, porque foi os outros, então depende dos outros. Só depende deles, não depende de mim. E aí eu me autorresponsabilizo para poder mudar. Ok. E um ponto importante, e muito, muito, muito importante, é a gente entender que nossos pensamentos, eles muitas vezes nos enganam. E a outra frase que eu falo muito, que é nossa mente mente. Então, sua mente, ela está mentindo para você muitas vezes. Aí as pessoas, mas assim, eu tô mentindo para mim, não é você que está mentindo para você, é a sua mente que está mentindo para você. Mas por quê? Mas como assim? Aí vai dar uma confusão, né? Para dar uma travada. Mas nós não somos a nossa mente. Aí é outra coisa que eu falo muito, né? Você não é sua mente, você não é seus pensamentos. Você é o pensador, mas não é eles. Você não é eles. Então, o que eles te falam não necessariamente é verdade. O que sua mente está te falando, muitas vezes foi o que alguém te disse, e aí você juntou lá as pecinhas e ficou afirmando para você. E não necessariamente é o que você é. Por isso que a gente tem tantas percepções distorcidas sobre nós. Muitas pessoas têm, a maioria das pessoas tem, porque não trabalham o autoconhecimento, né? Tanto é que já fizeram uma pesquisa, né? E aí colocaram uma pessoa, eu até falei isso na última live que eu fiz, fizeram uma pesquisa em que uma pessoa desenhava a outra, fisicamente mesmo, desenhava. E depois, essa própria pessoa se autodescrevia e outras pessoas faziam desenho sem ver quem era. Os desenhos são totalmente diferentes um do outro. São pessoas totalmente diferentes, os desenhos. Para você ver o quanto que nós nos percebemos é totalmente diferente do que o outro nos percebe. Mas principalmente o interno. Aí que é mais difícil ainda da gente ter essa sintonia entre o que o outro nos percebe e o que nós percebemos, né? Sobre nós mesmos. Se o externo já é tão diferente, imagine o interno. É muito mais diferente ainda. Nossa autopercepção sobre nós mesmos. E sobre o que a gente pensa é exatamente o que os outros também nos dizem. Aí a gente cria um monte de minhoquinha na mente e a mente fica te mentindo. E aí você falou isso, eu lembrei desse ponto, né? Que os nossos pensamentos são verdadeiros. Todas as vezes que você se perceber aí ou magoado com alguém, ou triste, ou né, se sentindo mal, enfim, os seus pensamentos são verdadeiros sobre aquele fato, sobre aquela situação, né? Os seus pensamentos é a realidade. Existem outras verdades sobre aquilo, outros pontos de vista sobre aquilo. Tua mente tá te mentindo? E é isso. Perfeito. O interessante dessa posição, dessa frase que você fala sobre da mente que mente, né? Pra gente, é que quando a gente começa a alimentar esses sentimentos, essas minhoquinhas, a gente sente as emoções. É até engraçado, porque se você imagina que uma coisa vai acontecer ou algo do tipo, e vai alimentando digamos, aquilo que a sua mente está te contando, você começa a sentir também a emoção daquilo como se estivesse realmente acontecendo. E aí você acaba entrando num buraco, porque você alimenta a mentira que a sua mente está criando. E aí você começa a acreditar que aquilo é verdade, até que aquilo faz tanto parte de você que você acha que aquilo é 100% verdade e você não consegue mais se desprender disso. Aceita tanto aquilo como verdade que faz parte de você, né? Mas lembrando, e aí a gente se apega a isso
para justamente se desconectar desses pensamentos destrutivos. Somos um todo integral, né? Somos mente, corpo e espírito. Então, não somos só nossa mente, esses pensamentos automáticos. Então, cada vez mais, trabalhar a autoconsciência, que é você se perceber, você se auto-observar, você silenciar essa mente. E aí, como é que eu silencio a mente, né? É sim, silenciando. Da forma mais simples possível, é silenciando. Será que você tem tido momentos, você com você mesmo? Sem celular, sem televisão, sem som, sem pessoas falando, sem... Você tem tido esses momentos? Você para em algum momento do seu dia para pensar como você está, observar suas emoções, entender se você está bem, se não está bem. E um ponto bem importante: somos seres humanos, temos emoções negativas e emoções positivas. Não dá pra gente não ter emoções negativas. Mas eu vivo num mundo perfeito em que não sinto tristeza, em que não sinto chateação. Eu falo sempre também, você não é ser humano, né? Veio de outro planeta aí e tá aqui na Terra. E aí, quando a gente aceita também que temos emoções negativas, em alguns momentos da vida vamos vivenciar frustrações, tristezas, decepções, dor, luto. Quando a gente aceita isso, a gente equilibra as emoções positivas com as emoções negativas, né? Entendendo que eu preciso me trabalhar para viver mais emoções positivas, senão eu vou definhar, senão eu vou deprimir, de verdade. Então, essa vida ela precisa estar equilibrada nesse sentido. Eu só não posso negar que eu não tenho tristeza, negar que eu não sofro, negar que eu não tenho mágoa, né? Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de impor limites nessa questão da gente viver a nossa essência e como que a gente consegue fazer isso sem sentir culpa. Eu falei disso quando o Matheus falou, né? Sobre ele querer muito ajudar os outros e se sente culpado por ajudar ele mesmo, por estar olhando para ele mesmo. Uhum. E impor limites é isso, é saber se todas as vezes que eu tô dando um sim para alguém, eu tô dando um não para mim. E aí eu quero me dar um não. E se eu quero me dar um não, eu tô fazendo bem para mim ou não, né? E como é que eu posso começar a dizer mais não para os outros e mais sim para mim? É sim dizendo, é sim verbalizando. E aí eu sempre dou a dica quando eu tô nos meus atendimentos que eu trabalho isso, eu falo o seguinte: começa com pequenas coisas, coisas simples, né? Alguém te ligou e você não tá podendo atender, não atende. Liga depois, né? É, é basicamente isso. Você começa treinando e a gente pensa assim: mas dizer um não para alguém que eu gosto muito é muito difícil. É difícil porque você ainda não começou ali no pequeno, nos pequenos detalhes, a treinar mesmo, a se exercitar. E nossa mente precisa ser treinada, assim como nosso corpo precisa ser treinado, né? Assim como nosso espírito, a gente treina nossa espiritualidade. Então, nossa mente ela também precisa ser treinada. Não pense que você vai simplesmente no dia seguinte dessa live, amanhã, começar a dizer não com muita facilidade e tranquilo e sem sentir culpa. É Uhum. sim, começando nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, bem devagar. E aí você vai treinando. Igual o exercício físico da academia, né? Você não pega um Eu ia peso, falar agora disso. você não vai pegar o maior peso da academia de uma vez. Você vai começar com um pezinho, depois vai aumentando e se desafiando, porque a vida também é ter desafios. Não adianta não, vou pegar o mesmo pezinho ali da academia todo dia, todo dia, todo dia. Não, eu vou, né? Não, pera aí, já tá um mês com 10 quilos, vou pegar 20 agora. E aí você vai se fortalecendo, trabalhando sua mente no fortalecimento dela, sabe? Sim. Ó, o Jefferson perguntou aqui como agir e reagir quando por acaso vier cobrança sobre os nãos liberados ao próximo. Eu acredito que essa cobrança que ele esteja falando seja cobrança de fora, não interna. Uhum. Bom, primeiro você precisa se impor no que você quer. Como eu falei, você vai sair dando não por aí, mas sem propósito nenhum.
Não, eu tô dando não porque eu tenho, de fato, um propósito, que é me autocuidar, é priorizar minhas coisas, é dar mais atenção a algo que eu não tô dando. Ah, não, eu vou fazer um favor para um amigo, mas eu vou deixar de ir no médico. Então, você está deixando de cuidar da sua saúde para poder ajudar outra pessoa. Claro, se for, né, ai, aquela pessoa precisa muito, mas às vezes é uma coisa boba que você não quer abrir mão de ajudar o outro, mas você vai abrir mão da sua saúde. Um exemplo, tá? Então, quando você sabe do seu propósito de vida, eu quero cuidar da minha saúde, a saúde para mim é prioridade, esse não, ele vai ser fluido. Eu vou dar esse não de maneira tranquila e vou impor isso. Vou dizer, a minha saúde é mais importante e eu vou priorizar, né? E aí, se vier cobranças, você tem um propósito na sua vida e você vai saber como falar sobre isso, né? Como dizer. E eu sempre também gosto de trabalhar dando a seguinte dica: dê um não justificado para o outro não se magoar também, né? A gente não quer ter que todo mundo que a gente sempre disse sim e agora você vai começar a dar não, aí todo mundo vai ficar afastado, ah, aquela pessoa mudou e tudo mais. Óbvio, a gente vive de relações, então também a gente precisa cuidar dessas pessoas, óbvio. Mas você justifica o seu não. Olha, eu não posso, não vou, não quero, por esse e esse motivo. Se a pessoa não aceitar, aí já é um problema com ela, né? Não é com você. Ela que vai ter que entender com ela mesma. Mas você justificou, você foi respeitoso, né? Você. Então sempre dá um não, mas justifica ele, dá um motivo porque você está dando não. Normalmente as pessoas entendem, né? Se não entende, aí ela também precisa se trabalhar. Essa pessoa vai precisar se trabalhar um pouco também. Maravilha. Como você falou, é como se fosse um exercício físico. A academia, no começo, eu falo por experiência própria. É um sofrimento que você sente, você faz o treino num dia, no outro dia você está morrendo de dor. Uhum. Mas quando a gente começa a treinar na nossa mente, no começo pode começar, no comecinho é dolorido. Mas é que nem a academia, depois você começa a saber que você precisa daquilo para você gerar mais músculos, ficar melhor e tudo mais. Verdade, Rê. É isso aí, mas é treino, mente é treino e precisamos treiná-la. A culpa também, precisamos treinar a autocompaixão, né? O contrário da culpa, começar a se autoanalisar no sentido de por que eu sou tão compassiva com o outro e comigo não? Uhum. Porque o outro pode tudo, eu aceito tudo do outro, eu passo a mão na cabeça de todo mundo que faz um monte de bobagem comigo, e comigo não. No primeiro erro eu me massacro, eu digo que eu não presto, eu me desvalorizo, enfim, né? Então começa a treinar também a autocompaixão, né? A se amar, a entender que você também precisa do seu perdão, do seu autocuidado, Uhum. e aí autoamor, e aí vai, amor próprio, trabalhar e tudo isso é muito importante para a gente desenvolver nossa mente e evoluir, como eu falei, todo dia um pouquinho. Com certeza. Também entra muito no merecimento, né? A gente entender que a gente também merece. Que a gente quer fazer tanto as outras pessoas felizes, queremos tanto ajudar o outro, e não percebemos que a gente também merece ser cuidado, que a gente também merece é, fazer coisas por nós. Antigamente, eu tinha muito essa questão do merecimento, de achar que, ai, eu não posso fazer isso, porque esse tempo eu poderia estar fazendo isso para outra pessoa. Só que isso vai juntando e você vai juntando muitas coisas dentro de você e uma hora a conta chega. A gente diz, Chega. a conta chega. E aí, agora vamos aqui, a gente está quase já fechando a 1 hora de live. Uau, como passou rápido. É, passou rápido. Todo mundo achou isso que eu achei. Eu achei que passou rápido. Eu olhei e falei assim, não, deve ser uns 30 minutos. Quando eu olhei aqui, faltam 5 minutos para a gente dar 1 hora. Mas vou deixar você para você finalizar a live, mas já quero te agradecer. Por mais uma vez estar aqui com a gente aqui na Unity. Sabe que você faz parte praticamente da Unity. Já sinta-se em casa com a gente. E quero agradecer ao pessoal que está aqui na live com a gente. Quero falar para vocês. E lá no perfil da Emily, ela está marcada na nossa última foto, que é a fotinho da live. Mas também vocês conseguem
buscando, tá escrito PC de psicóloga, ponto Emily Barberino. Vocês vão conseguir ir lá no perfil dela para seguir ela. E tem muito conteúdo por lá. Ela agora vai fazer essa maratona de lives todas as quintas-feiras no perfil dela, sempre com um convidado, uma convidada maravilhosa por lá. E também, agora, vai abrir caixinha de pergunta para vocês nas terças-feiras, né, Emily? Exatamente. Exatamente, Rê, obrigada por ter lembrado, né? Toda terça-feira lá e no meu Instagram, então quem quiser acompanhar, vai lá, eu abro uma caixinha de perguntas com o tema terapia grátis. Então, o tema que vocês levam é perguntas que vocês fariam numa terapia, que vocês levariam para uma terapia. E aí lá vocês podem colocar as questões de vocês que eu vou estar respondendo com muito carinho, com muito amor. Eu tento responder todo mundo. Na verdade, eu sempre respondo todo mundo. É difícil eu não responder todo mundo. Só se for um dia muito atípico, mas eu sempre dou a devida atenção, porque eu gosto do digital, como eu falei, vejo como é uma ferramenta maravilhosa para a gente interagir, para a gente se comunicar e para levar meu propósito, né? Meu propósito de levar mais conhecimento sobre liberdade mental, liberdade emocional. Esse é um propósito de vida, tá linkado com o que eu quero. E aí, ó, olha só para finalizar sobre a reconexão, né, com nós mesmos. Nosso propósito de vida, né, ou seja, aquilo que a gente faz como algo genuíno, que a gente quer levar, quer mostrar para o mundo, enfim, tá linkado muito conosco, porque é nosso propósito. Mas ao mesmo tempo você está ajudando os outros. Então observe que ajudar os outros muitas vezes não está desconectado em se ajudar. Só que a gente precisa entender esse limiar, né? De conexão conosco, se eu estou desconectando de mim para me conectar com o outro, somente por conectar com o outro. E não linkando as duas coisas. Eu estou em mim por inteira e levando para o outro uma ajuda, levando para o outro informação, ajudando os outros sem me perder, sem estar desconectada. É isso quando eu falo de reconexão com a gente mesmo, né? Precisamos disso, precisamos buscar reconexão com a gente. Se está em sofrimento, por favor, busque o mais rápido ajuda, porque a conta chega. A conta chega. E não caia na ideia de que um dia você tá mal, no outro você tá bom, e aí a pessoa não procura mais ajuda. Verdade. Exatamente. E tem muito disso, né? Não abra mão. Se um dia você não tá bem, e aí esquece, deixa pra lá. Não, no outro dia acordei bem, não preciso de ajuda, tá tudo bem. Aí no outro dia tá mal de novo. Aí desce até o dia que a conta chega. Então, também quem quiser saber sobre meus atendimentos, clica no link da minha bio lá, que vou estar com a agenda aberta lá para vocês, talvez, agendarem ou não um atendimento comigo. Vocês escolhem o profissional da sua preferência, mas eu sempre recomendo, busquem ajuda profissional, busquem terapia, se autoconheçam, se amem, né? Terapia é o mais alto grau de amor próprio. Perfeito, perfeito. E a Emily, ela faz atendimentos online, então dá para vocês serem atendidos de qualquer lugar. 100% online, meus atendimentos, então tô aí bastante tempo, até antes da pandemia, nos atendimentos online. E funciona da mesma forma que o atendimento presencial. A única diferença é que é assim, né? Por chamada de vídeo. Mas é isso, Emily, muito, muito obrigada. Eu quero lembrar o pessoal novamente que o Rio Summit está disponível, é novo, com novas palestras, mas estão lá alguns palestrantes que vocês já conhecem, como o Dr. Dispenza, o Bruce Lipton e vários outros. No link da bio, vocês conseguem se inscrever gratuitamente. Vai estar disponível o curso no dia 21, agora de março, para vocês, tá bom? Então se inscrevam, convidem pessoas. O Rio Summit é um congresso sobre cura, digamos assim, e tem vários palestrantes de vários lugares do mundo, e falando de vários assuntos, então alimentação, saúde mental, genética, tudo isso tá lá dentro, tá bom? Muito bom. Então, um beijo. Eu amo demais. Muito bom. E um beijo a vocês. Quem tiver interesse no Summit, que a Emily tem uma palestra dela dentro do nosso Rio Summit, é só mandar uma mensagem pra gente também, que a gente também tem o curso fechado para venda. E é isso, pessoal. Quero agradecer vocês. Essa live ela vai ser salva, tanto essa quanto a da Cláudia, que eu ainda não subi. A Cláudia fez uma live com a gente na terça-feira. Eu vou subir amanhã as duas lives aqui no perfil. Então, a live com a Cláudia e a live com a Emily vai estar amanhã disponível aqui no nosso perfil do Instagram e também no nosso canal do YouTube,
Unity Brasil, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado. Obrigado a cada um que está aqui, tanto Brasil quanto Portugal. Eu vi aqui algumas pessoas de Portugal, inclusive a Patrícia de Portugal estava aqui na nossa live, então quero mandar um beijo especial para ela. Um beijo para a Cláudia, que está aqui também. Para o Elton, que fez as suas perguntas. Esperamos ter ajudado vocês. Jefferson, Matheus. Cada pessoa que está por aqui com a gente, muito, muito obrigado. Um beijo para vocês e eu vejo vocês numa próxima live. Fica de olho aqui no perfil. Quinta-feira que vem, live no perfil da Emily. Tchau, obrigada. Beijo. Adoro você, amo vocês. Tchau, tchau. Tchau.